Tá, boa noite. Vou apresentar sobre geometria computacional. O nome é uma abordagem empolgada. Eu coloquei esse nome porque eu não sei tanto assim sobre o assunto, eu não sei muito sobre nada, eu sou uma caloura praticamente. Então, eu espero pelo menos apresentar uma coisa que empolgue vocês. Tá, para situar vocês, eu vou fazer uma pequena introdução, falar sobre 5 problemas, começando do problema 0. Tá, seu celular vibrou? Tem problema? Não. É a mãe. Então, computação geométrica não é a mesma coisa que computação gráfica, tá? Só para deixar isso claro. A computação gráfica ela vai para encontrar problemas práticos, ela está trabalhando com jogos, essas coisas assim, e enquanto a computação geométrica vai tentar resolver esses problemas de uma forma mais otimizada. Então, a computação geométrica é uma ferramenta usada na computação gráfica e as duas vão estar sempre influenciando uma outra por causa das soluções e por causa dos problemas encontrados pela computação gráfica. Então, só para diferenciar isso aqui no começo, até porque eu não gosto nem um pouco de computação gráfica, então eu vou estar falando de computação geométrica hoje. Obrigado. Cadê o André? Eu trouxe umas aplicações. Não vou falar muito de aplicação, porque eu não me interesso muito por isso, me interesso mais pelos problemas e pelas soluções. Mas eu procurei umas aplicações na robótica, né, com planejamento de movimentos, tal, do robô e essas coisas, né. A geografia, na localização, planejamento de rota. E o que eu achei mais interessante nos circuitos integrados, que são 6, aquelas plaquinhas que a gente vê em AOC, que tem várias coisinhas lá dentro. E para eles fazerem design e verificação, as continhas e tal, olha só, isso influencia dentro lá. Então, só para situar um pouquinho as aplicações disso. Ok. Agora sim, a motivação de por que eu estou fazendo esse colóquio, né? Primeiramente, eu comecei a estudar isso por causa da maratona. Eu vou na maratona desde que eu entrei aqui, eu gosto muito da maratona. Inclusive, tem maratona sábado, dia 13, vocês todos estão convidados, gosto muito da maratona, venham para a maratona. Maratona de programação, para quem não conhece. Tá. Então, eu gosto muito da maratona e a gente, na nossa equipe que está ali atrás, a gente divide os problemas, os assuntos, a gente divide meio que cada um se especializa mais em cada assunto. E eu acabei escolhendo estudar mais a parte de matemática e de geometria computacional. Então eu comecei a estudar isso por causa da maratona e já que eu estava estudando isso muito bom. Então eu gosto de geometria no geral, eu gosto de geometria desde que eu era pequena, na escola e tal. E eu não sei desenhar, não gosto de desenhar, não gosto de computação gráfica, eu gosto de fazer continhas. E o que significa a computação geométrica, como eu falei, é resolver problemas. Então, eu gosto muito da parte da computação que é resolver problemas. Eu estudo esse curso porque me falaram que ele é resolver problemas. Dá um problema e os cientistas da computação resolvem o problema. Foi como falaram que o curso era, né? Tem muitas outras coisas aqui, mas eu vim fazer porque eu achava que era isso. Então, na maratona, foi o primeiro lugar que eu encontrei realmente isso, porque é dado um problema ali sem você precisar saber de nada. Por exemplo, problema sobre jogo de cartas, você não precisa saber sobre as cartas, ele já explica tudo que você precisa saber sobre aquilo, e você só tem que saber os algoritmos e entender o problema para apresentar a solução. Então, eu gosto muito dessa parte de resolução de problemas, e eu sei que tudo o resto no curso é necessário, por exemplo, saber como o hardware funciona e saber como as redes funcionam e essas coisas, mas essa é a parte que eu gosto e é por isso que eu vou estar focando bem nessa parte hoje. Então vamos para os problemas. Problema 0 é o problema do super-homem. Então o super-homem tem 3 poderes. O primeiro é a visão de calor, que eu sempre chamei de visão a laser, mas eu fui pesquisar e o nome é visão de calor, tá? Mas é aquela visãozinha. Ele tem o poder de voar mais rápido que uma bala, ou seja, ele pode se locomover muito rápido. Ele tem problema e tem o poder de trocar de roupa muito rápido. Essa piada estava no livro que eu tirei esse problema, tá? Eu botei ela aqui, estava lá. Mas a gente vai focar nos 2 primeiros poderes dele, tá? Então aqui a gente tem um lugar. Esse ponto S é o super-homem. E esse ponto T é o target, é o alvo dele. Tá? Ele quer aniquilar esse alvo. Para isso, ele tem um empecilho. Vários empecilhos, na verdade, que são essas colunas, esses objetos no meio dele, que estão impedindo ele de passar. Tá? E ele tem 2 opções. Ou ele pode utilizar a visão, o calor dele, e aniquilar o alvo, atravessando esses objetos.
Só que isso é um pouco ruim porque quando ele precisa atravessar um objeto com a visão de calor, ele tem que fazer muito esforço, porque esse objeto é maciço. E então ele tem outra opção, que é voar mais rápido que uma bala, mas ele não pode atravessar os objetos, então ele teria que contornar os objetos com a sua velocidade, é difícil fazer isso, e chegando alto, tá? Então, duas opções. E daí ele quer saber quanto trabalho que ele teria para cada uma. Então, ele quer que a gente dê para ele o valor que a gente passa, o valor que ele precisaria cortar de cimento aqui, tá? Essas cordas, e o quanto ele demoraria para fazer todo esse trajeto preto grosso aqui por fora, tá? Qual a distância desse trajeto. Então ele vai nos dar as coordenadas desse círculo, que é a coordenada do centro mais o raio, tá? E vai dar as coordenadas onde está ele e onde está o alvo. Tá? Ele só quer que a gente diga para ele quanto que é o valor dessas cordas aqui, dessa, e quanto que é esse valor todo aqui. Então aqui a gente vai ter basicamente 3 problemas que a gente vai ter que resolver. Primeiro a gente vai ter que encontrar quais são os círculos que se intersectam com a reta. Porque os círculos aqui, esse aqui, ou quaisquer outros que tenham ali em volta, não vão interessar pra gente. A gente interessa os que estão no caminho dele e do alvo dele. Os outros não são importantes. Então a gente tem que descobrir quais são importantes. Depois que a gente souber esses círculos, a gente vai ter que calcular o comprimento da corda. A corda é essa parte da reta que está dentro do círculo, tá? A corda é uma reta dentro do círculo. E o comprimento, e depois a gente tem que saber o comprimento do menor arco de cada círculo, ou seja, por que lado que ele vai. Ele está vindo por aqui, ele pode vir por aqui embaixo, ou ele pode vir aqui por cima. Então ele quer saber por onde ele vai. A gente vai ter que saber quanto que é o comprimento desse aqui, tá? Então, vamos resolver o problema 1. Para a gente verificar quais círculos se intersectam com a reta, é só a gente ver se a distância do centro até a reta, que a gente tem uma fórmula para calcular isso lá, lembra? A distância do centro até a reta é menor que o raio, ou seja, aqui, por exemplo, tem o centro, mais ou menos aqui, a distância até a reta é bem pequenininha aqui, tá? E a distância até o raio é maior, ou seja, está intersectando. Mas depois a gente ainda tem que ver se ele está entre ST, né? Se estiver lá, não dá? Enfim. Porque a gente está fazendo a distância entre a reta inteira, não só entre esse segmento. Então, pode ser que o círculo esteja lá, tá vendo lá? E daí, né, aí a distância pode estar longe, então a gente tem que ver se ele está entre o super-homem e o alvo. Isso é um momento que não interessa pra gente. E aí aqui, se a gente fizer a distância até a distância aqui, vai ser maior que o raio. Tá? Então ele não vai estar intersectando. Então a gente descobre quais estão se intersectando com a reta. Depois a gente vai ver o comprimento da corda em cada círculo. Então a gente poderia calcular os pontos de intersecção do círculo com a reta e a partir disso, juntando as equações de um com o outro, igualando as equações. Quando a gente faz em geometria, quando a gente quer fazer a intersecção entre duas retas, a gente não iguala a equação e acha lá onde, no ponto de intersecção. Só que se a gente fizer isso na computação é muito complicado, porque a gente tem problema de precisão e etc. Então a gente quer evitar fazer isso o máximo possível. Então, igualar as equações, não. Vamos ver outro jeito. Aqui eu dei um zoomzinho em um daqueles círculos, tá? Aqui é aquela reta que está passando entre o super-homem e o alvo. E daí aqui é o raio do círculo, tá? O R é o raio, e o D é a distância do centro à reta, que a gente já viu lá no problema 1. Então, como eu sei o R e o D, com Pitágoras, né? Descubro o X, e daí como eu tenho X aqui, 2X é essa corda aqui. Descobrimos a corda, ok? Agora, para a gente descobrir o menor arco vai ser esse aqui, que está mais perto da corda, tá? O de baixo é maior. Então a gente vai pegar, ele vai continuar com essa mesma imagem aqui, que é o arco que está mais perto da corda. E aqui a gente tem esse ângulo A, que a gente não sabe, mas a gente pode descobrir, porque a gente sabe R, D e X. Então a gente pode usar qualquer um desses aqui com uma trigonométrica inversa. Que, se vocês não lembram, trigonométrica inversa é arco tangente, arco cosseno, arco seno. Então, a gente sabe que a tangente seria, por exemplo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não, esse é o adjacente. Não. Então, X sobre D. Oi? X sobre D. Isso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, X sobre D. Então, para saber o A, arco tangente de X sobre D, por exemplo. Ou podia fazer com arco seno ou com arco seno. Mas, enfim, sabe como descobrir o A, tá? E daí o tamanho do arco, que é esse arco, é essa parte aqui, ó. Tá? É igual a 2A vezes R. Essa parte aqui, só a metade, é A vezes R. Tá? Então, tudo, 2A vezes R, a gente sabe o tamanho da corda. E sabendo disso, a gente sabe tudo que a gente precisa para dar resposta ao problema, né? Só
somar a distância, menos as cordas, mais os arcos, tá? Para dar a distância dessa preta. E a distância que cruza aqui é só somar todas as cordas. Então, para isso, a gente dá essa informação que ele pediu. Tá? Depois ele vai decidir o que ele vai fazer para atacar o alvo. Então, eu peguei esse problema porque ele tem bastante conceitos geométricos. Os outros problemas não têm tantos conceitos geométricos, tá? Eu peguei porque tinha bastante coisa. E era mais como um problema de visibilidade, porque falando se a gente fosse programar isso aqui, e a gente não soubesse dessas coisas que eu falei, e a gente fosse tentar fazer força bruta, tá? Para encontrar aqui. O que a gente faria? A gente tentaria todos os caminhos aqui, viu, se cruzou, viu qual que é menor. Como é que a gente vai tentar todos os caminhos? A gente tem uma infinidade de caminhos. A gente não pode aplicar a força bruta quando a gente tem infinitas coisas. Quando a gente tem, por exemplo, uma malha de... A gente quer saber o menor caminho entre dois pontos, tá? Se a gente for tentar todos os caminhos, a gente não consegue uma infinidade de pontos, mas a gente sabe pela geometria que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então a gente aplica esse conhecimento e a gente consegue uma resposta. Então, esse é o meu primeiro problema que eu botei aqui, é mais para ter essa ideia de que a gente está aplicando coisas para reduzir nossos casos. Então a gente tinha infinitos casos, agora a gente tem um caso aqui. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai seguir. Próximo problema, não é tão geométrico, tá? Esse problema eu já tinha visto ele na maratona de Blumenau do ano passado, não exatamente assim, né? Eu vi um problema bem parecido. E que a gente não conseguiu resolver lá, porque eu não conhecia, que ele era, não fazia ideia de que ele era um problema de geometria computacional. Ele não parece, vendo assim, que ele é uma tabela. E só pra quem estava lá lembrar, era aquele que tinha uma Olimpíada e queria saber quais atletas podiam ser um atleta ouro, que era, em algum momento ele poderia ser um atleta ouro. Então aqui eu tenho 4 pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, tá? E elas têm quantias de um tipo de moeda. Então a pessoa 1 tem 100 quantias de uma moeda A, tá? A pessoa 2 tem 120 quantias de moeda. Essas moedas, elas variam de valor, por exemplo, no dólar, né, ele sobe, desce, tá variando, a gente não sabe, a gente não consegue prever o valor das moedas, tá? No dólar a gente tem, né? Mas no moeda a gente não consegue ter nenhuma previsão do valor, a gente não sabe quanto que essas moedas vão valer. A gente só sabe que vão ser sempre positivos, tá? E eles também têm, por exemplo, a pessoa 1 tem 50 quantias da moeda B. Tá? Eu quero saber quem que potencialmente pode ser mais rico. Não importa se qualquer valor de moeda, valendo a moeda A, e qualquer valor que a moeda B possa valer, qual que pode ser mais rico? Quem que pode ser mais rico? Tem algum jeito de eu fazer o P3, por exemplo, ser mais rico? Algum valor que eu aplique à moeda A, positivo, e a moeda B, valores diferentes, ou iguais, que possa fazer o P3 mais rico? Não. Porque ele vai ser sempre mais... Isso, ele vai ser sempre mais pobre que o P1. Aqui o P2 eles têm a mesma quantia, então também. Mas ele vai ser sempre mais pobre que o P2 e o P1, verdade, não tive isso no P2. E o P4, tem algum jeito de fazer ele ser mais rico? Ele também vai ser sempre mais pobre que o P2. Que o P1 às vezes ele até pode ser mais rico, se a moeda A estiver bem maior que a moeda B, porque a moeda A ele tem mais. Então assim, mas ele nunca vai ser mais rico que o P2. Então, aqui, quem pode potencialmente ser mais rico vai ser só o P1 e o P2. Tá, e se a gente for colocar aqui não vai dar pra ver muito bem os valores, mas só pra gente ter uma representação geométrica mais ou menos. Então, o P1 é 150, mais ou menos aqui. O P2 é 120,40. O P3 é 90,40. E o P4 é 115,20. Então, 115 daqui. Isso aqui vai ser importante depois, só um pouquinho. Vou colocar aqui. Então, o que a gente fez aqui, a gente usou, tem o conceito de dominante, tá? Ou seja, um ponto ou uma pessoa, né, é dominante a outra se o P de X, ou o X do P for maior que o X do Q e o Y do P for maior que o Y do Q. Então, aqui no caso, o Y seria a moeda A e a moeda B, né? O X seria a moeda A e o Y a moeda B, por exemplo. Então, aqui, o P1 é dominante ao P3, porque a moeda A é maior que a moeda A no P3 e a moeda B no P1 é maior que a moeda B no P3. E da mesma forma, o P2 é dominante ao P4. Tá? E aqui eu tenho outro conceito que é o conceito de máxima. Em inglês é máxima, eu traduzi para máxima. Mas é o subconjunto desses pontos, dos pontos que não possuem nenhum dominante. Então, eu quero todos que não têm dominante nenhum. Então, aqui,
O P3 tem dominante, o P4 tem dominante, quem não tem é o P1 e o P2. Tá? E daí eu vou representar, eles estão sempre acima do meu gráfico. Então eu vou representar eles com uma escadinha, assim. Vindo aqui. Assim. Assim. E assim. Tá, e todos os outros pontos que eles estão dominando vão estar aqui. Tá? E não vai ter nenhum ponto aqui, porque eles são o mais extremo aqui. Tá? Então aqui eu peguei uma outra imagenzinha com mais pontos, por exemplo. Que aqui os vermelhos são os dominantes, né? E os amarelos ali nunca vão poder ser os mais ricos. Ok, então sabendo disso, como é que eu posso resolver isso geometricamente? Eu coloquei eles no gráfico por um motivo. E se eu pensar de forma geométrica aqui, eu consigo reduzir o meu problema muito. Porque aqui a gente fez uma força bruta. A gente tentou P1 com cada um. A gente tentou P1 com P2, P1 com P3, P1 com P4. Fez uma força bruta. A gente fez na nossa cabeça e a gente conseguiu a resposta. Ou seja, dá pra fazer com força bruta. A gente consegue fazer. Agora, quando eu mandei ela na maratona, a gente fez essa ideia aí, mandei com força bruta, não passou. Então agora eu sei como é que faz. Tá, a primeira coisa é que a gente precisa ordenar os... deixa eu deixar na imagem aí. A gente vai querer ordenar todos os nossos pontos pelo eixo X, pelo valor X. Porque o computador, ele tá vendo todos aqueles números que representam os pontos, mas ele não sabe qual que está mais à direita, qual que está mais à esquerda, qual que está acima, qual que está abaixo. Então, sempre que a gente vai estar ordenando eles por alguma forma para poder manipular os pontos, tá? Então aqui eu vou trabalhar com o eixo X, então eu vou ordenar meus pontos pelo eixo X. O que significa? Que eu vou ter essa sequência aqui no final. Vou ter primeiro o meu P3. Opa, fiz um B. P3. Tá, depois o meu P1, o meu P4 e o meu P2. Tá. Pela moeda, quem tem mais moeda A, fica pra direita. Tá? Essa é a ordenação aqui. Então, eu ordenei assim porque eu quero navegar pelo eixo X. Então eu vou começar navegando pelo ponto mais à direita, tá? Que é o P2. Deixa eu voltar, na verdade, eu vou aqui. Esse aqui pra gente ver. Então ali, né? O P2 é o que mais tinha moeda A. Então ele está mais à direita, eu vou começar por ele. Então eu tenho ele ordenado. Estou aqui no P2. O meu mais à direita vai sempre ser dominante, tá? Porque não vai ter ninguém para ganhar dele no X. Então ele nunca vai ter dominante. Então ele sempre vai ser um ponto maximal, tá? Então eu posso dizer com certeza o meu P2 é maximal. Então eu vou marcar ele lá, né? Marcar aqui com certeza maximal. E daí, eu vou querer gravar a minha coordenada y dele. Então, eu vou ter lá uma variável que se chama maxy, por exemplo. E vou querer gravar o valor y2, que é 50. Que é o valor da moeda beta. Então... 40. P2. Desculpa, 40. Não ia dar certo. E agora ficou 90. Ok, agora eu vou pro meu P4, tá? Eu vou olhar pro meu P4 e daí eu não preciso mais me preocupar com a coordenada X, porque eu já estou navegando na coordenada X. Então eu só vou olhar a coordenada Y. A coordenada Y do meu P4 é 20. Então eu vou ver, ela é maior que o meu máximo? Não, então ele não é maximal. Então eu esqueço ele e vou pro próximo. Estou no P1. A coordenada B do Y do meu P1 é 50, que é maior que 40. Então eu vou marcar ele como maximal. E agora meu valor não vai ser 40, vai ser 50. Tá? E ele é maximal. E daí eu vou continuar a vir pro meu 3. O meu 3 vai ter 40, que é menor que 50, não é maximal. E assim eu posso continuar para todos os meus pontos. Eu vou estar sempre olhando só a coordenada y, eu vou passar só uma vez por eles, não vou fazer um n ao quadrado. E eu vou conseguir resolver, tipo, fazendo uma representação super simples no gráfico, eu consegui reduzir um monte a execução do meu problema. Inclusive, esse problema a gente pode fazer com dividir e conquistar, tá? A gente pode, vamos supor que eu tenho mais pontos aqui, tá? Eu posso dividir ele, fazer uma linha.
resolver primeiro essa parte, resolver primeiro essa parte. Aí eu vou ter, por exemplo, uma solução assim. E daí, na hora de combinar, eu só quero pegar essa parte que está acima dessa linha aqui. Então, eu vou cortar aqui e combinar esses dois aqui. Tá? Então, dá de fazer com isso e dá de melhorar bastante só com essa representação aqui. Então, é esse o problema. Tá? O problema dos pares mais próximos é... Eu tenho um conjunto de pontos num espaço mais 2, num espaço bidimensional, e eu quero encontrar a distância entre possíveis dois pontos que são mais próximos. Então, de todos os pontos, eu quero saber quais dois deles que têm a menor distância entre si. Então, aqui no caso, seriam esses dois vermelhinhos aqui. Então, mais perto. De novo, se fosse fazer força bruta, dava de fazer? Dava de comparar, né, a distância de cada ponto com o outro usando a fórmula da distância, que a gente viu em GAN. Tá? A gente pega um pontinho, faz a distância entre todos os outros e encontra a menor delas, olha só. Dá de fazer. Mas, então, dá de fazer, né? Força bruta, famoso raio quadrado. Mas a gente pode ordenar os pontos pela coordenada x, que nem a gente fez aqui, e aplicar um algoritmo de dividir e conquistar também. E vamos ver como é que vai funcionar. Então, já tenho aqui meus pontos. Eu vou pegar o ponto, eu tenho n pontos, né? Eu quero o meu dividir no n sobre 2, então esse aqui é o ponto do meio, digamos assim, né? Pela coordenada x. E vou passar aqui, vou dividir, vou chamar a função para esse lado e para esse lado. E daí eu vou encontrar a distância do todo aqui, né? Que é a distância esquerda, left, e aqui é a distância direita. Então, e a minha distância total vai ser o mínimo da distância da esquerda e da direita. E como é que eu vou... Eu fiz isso, dividir e conquistar. Tá, vou fazer uma... Só lembrar, quem não souber o que é dividir e conquistar. Por exemplo, se eu tiver 8 pessoas altas, 8 pessoas, eu quero encontrar a pessoa mais alta entre 8 pessoas. E eu não quiser olhar uma por uma, tem outro jeito de fazer, que eu divido na metade. Então eu tenho 2 grupos de 4 pessoas. Daí eu pego e olho a pessoa mais alta entre 4 pessoas. Pego as 4 pessoas e daí eu divido em grupos de 2 pessoas. Aí eu olho as pessoas mais altas no grupo de 2 pessoas. Daí eu divido de novo, tem uma pessoa, ok, daí eu vejo qual é a altura dela, depois eu combino tudo. Então é basicamente essa ideia de dividir e depois combinar. E daí, o meu caso base, que aqui no caso seria quando tivesse uma pessoa só, aqui vai ser quando eu tiver um vetor com 3 ou menos pontos. Então, se eu tiver um vetor com 3 ou menos pontos, eu vou fazer força bruta. Então, eu vou comparar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro, e ver qual que é a menor distância. E vou achar. Então, recursivamente, vou combinar. E sabe que isso funciona? Porque tem um caso, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, bem pertinho dele, tá? Essa distância aqui que está entre essa borda não vai ser detectada, porque eu estou separando em grupos. Então, eu estou vendo a distância desse e a distância desse. Essa distância que está aqui no meio da divisão, ela não vai ser detectada. Então, eu posso ter pontos, os mais próximos, que podem ter sido divididos quando a gente for executar. Mas eu posso consertar isso de uma forma boa. Então, não tem como, vou consertar isso, então eu vou olhar todos de novo, ver se quais que eu perdi alguns. Se eu olhar todos de novo, eu vou ficar estragando tudo. Então, é só olhar todos de uma vez. Então, eu vou olhar só alguns pontos. Agora, vamos ver quais pontos que a gente tem que olhar. Então, aqui, D é a distância mínima que a gente tinha encontrado já. Tá? Então, a gente vai pegar, aqui é o eixo que está dividindo, a gente vai pegar tudo que está que é o ponto N, né? Que tinha o nosso ponto N, então a gente vai pegar tudo que é N menos D até N mais D. Vai pegar toda essa range aqui de pontos cinza. E vai ordenar pelo eixo Y. Tá? Esse a gente consegue encontrar. Mas, mesmo assim, eu vou ter que ordenar todos os pontos que estão aqui. Eu vou ter que comparar todos eles com todos os outros. Por exemplo, esse ponto aqui, eu vou ter que comparar a distância com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse. Vai ficar grande. Então, a gente consegue reduzir isso ainda mais. Porque eu consigo provar que cada ponto eu só preciso comparar com, no máximo, 7 pontos, ou 7 outros pontos. Isso é por causa porque a gente já sabe a menor distância. Então, não tem como ter 2 pontos perto. Então, tipo assim, aqui eu tenho, por exemplo, se meu ponto estiver aqui, tá? Eu preciso comparar com outros. Se eu tiver outro ponto aqui, eu não posso ter, por exemplo, outro ponto aqui. Porque isso aqui seria menor que a minha distância. Esse aqui é D, tá? Eu peguei de outro livro, mas esse aqui é como se fosse D. Eu não posso
ter 2 pontos nessa linha aqui, porque senão eu já teria encontrado aquela distância, ela já seria menor. Então não faria sentido. Eu já sei que a menor distância de todo esse lado aqui, não pode ter nenhum ponto aqui com a distância menor que D, porque a D foi a distância menor que eu achei aqui. Então eu só preciso olhar dessa distância aqui para baixo. Então, por exemplo, eu tinha aquele negócio aqui, eu vou dividir em pequenos quadrados de D e vou só olhar entre eles ali. Isso eu vou estar diminuindo bastante. E eu vou estar, para cada ponto, eu só preciso olhar mais 7 pontos. Então, isso deixa o problema bem menor, a gente consegue diminuir bastante. Do que a gente tinha, então, do N ao quadrado, de tentar cada ponto, em cada outro ponto, a gente conseguiu fazer ele com dividir e conquistar, então a gente conseguiu fazer ele recursivo, que é bem legal. E a gente ainda conseguiu otimizar a combinação, que poderia parecer chata, porque a gente tinha que procurar todos os pontos aqui, mas a gente conseguiu provar que eu só preciso olhar no máximo 7, porque cada nesse quadrado aqui eu só posso ter 4 pontos. Esse aqui também. Aqui, no caso, eu posso ter 2 pontos no mesmo lugar. Aqui. Mas enfim, nisso aqui tudo eu só posso ter 8 pontos. Ok? Isso já. Próximo problema: intersecção de segmentos. Então, eu falei no começo para vocês que para a gente encontrar a intersecção entre duas retas, só a gente combinar a fórmula e encontrar o ponto que elas se intersectam. Mas eu falei também que eu não gosto de comparar a fórmula, né? Que o computador não gosta quando a gente compara a fórmula. Então, vamos ver outro jeito de fazer isso. Então, esse algoritmo aqui ele vai determinar se existe ou não existe uma intersecção num conjunto de segmentos. Então, meus segmentos é uma parte de uma reta. Então, a reta é infinita, mas o meu segmento é a reta entre um ponto e outro. Então, eu tenho ponto 1, ponto 2 que ele vai me dar, e eu quero o segmento que é essa parte da reta que está entre eles. Só isso. E vai utilizar a técnica de sweeping, que traduz para varredura. É meio feio. Sweeping. E nesse algoritmo a gente vai assumir duas coisas, que não há segmentos verticais, não tem uma linha reta assim, e não há múltiplas interseções no mesmo ponto. Então não tem um negócio assim. Tá. Mas isso é fácil de corrigir, tá? Não é isso que vai tornar o algoritmo inconsistente. Então, por exemplo, se eu sei que vai ter segmentos verticais, eu posso fazer uma rotação de todos os meus segmentos. E daí não vai mais ter segmentos verticais, eu rodo até não ter. Dá de resolver isso, mas eu não vou entrar nisso. Vou focar no algoritmo que ele já é bem complicado. Ok. Sweepline. O que é a sweepline? Ela é uma reta que vai passando assim. Uma reta. Ela vai passando por todos os segmentos. Tá? Então, vamos. Aqui. Primeira coisa é que quando eu estiver passando. Primeiro, como é que eu vou representar essa reta? Isso aqui é uma reta, tá? Não, essa é a reta que está passando. Então, quando ela estiver aqui, como é que eu vou. De quantos em quantos quadradinhos de quanto em quanto que eu tenho que processar essa reta? Por exemplo, eu posso passar ela de 1 em 1. Então, por exemplo, eu estou aqui no x igual a 1. Depois eu vou x igual a 2, x igual a 3. Eu posso ir assim? Será que vai dar certo? Se eu tiver um ponto se eu tiver, por exemplo, assim. Aqui é o x igual a 1, aqui é o x igual a 2, e aqui no meio eu tiver isso aqui, ó. 2 segmentos pequenininhos, intersectando. A gente não vai encontrar, porque a gente ignorou aquilo ali. Ou se eu for no 1.1, 1.2, 1.3, também não vai dar. Então, de novo, aquele problema do infinito. A gente não pode simplesmente... Não tem como a gente lidar com o infinito. Então aqui, o que eu vou querer fazer é passar a minha linha, processar a minha linha só em pontos de evento. O que são os pontos de evento? São 3 pontos de evento. 3 eventos. O primeiro seria o início de um segmento. Então aqui, quando começou o H, um evento. Quando começou o G, um evento. Quando começou o E, um evento. Assim por diante. Outro evento, quando terminou o segmento. Acabou o H, faz um evento. Acabou o G, faz um evento. Acabou aqui o F, um evento. E o terceiro evento são as interseções. Só que o problema é encontrar as interseções, então a gente não conhece elas. Então não tem como a gente processar as interseções porque a gente não sabe onde elas estão. O que significa? A gente tem que cuidar com as interseções antes de chegar nelas.
Então, antes de chegar na interseção, eu já tenho que estar vendo se vai ter interseção ou não. Senão, eu vou estar passando por um negócio e vendo um negócio falso, porque eu não processei um evento. Então, vamos só focar nos dois eventos primeiros e o terceiro a gente vai tentar prevenir. Então, aqui, no sweep line, a gente vai começar a processando aqui. E nessa sweep line, a gente vai ter uma lista. Então, a gente coloca o H na nossa lista, quando a gente começa a processar, quando a gente encontra o começo dele, tá? Próxima coisa que acontece, começa o G. Então, eu coloco o G na lista. E de que forma? O G está em cima do H, então, na nossa lista, o G vai estar antes do H. G, H. Aí, quando começou o E, fica E, G, H. E daí acabou o H, ficou E, G. Aí começou o F, E, G, F. Aí acabou o G, E, F. E agora, aconteceu a interseção. O que aconteceu? Se eu continuar a minha lógica de quem está em cima ficar em cima, eu vou ter uma troca de lugar. Então, eu tinha EF, agora eu vou ter FE. Então, eu sei que quando tem uma interseção, eles trocam de lugar. Tá? E outra coisa que aconteceu aqui foi que, antes de ter interseção, o E e o F, que são os que se intersectam, ficaram adjacentes. Então, o E e o F ficaram adjacentes. Então, eu sei que logo nessa área cinza aqui, tá? Que tá aqui, antes e depois de cada interseção, logo antes, logo depois, em algum momento antes, em algum momento depois, até um período de tempo, o meu E e o meu F vão ser adjacentes. Ok? Essa informação é bem importante. Porque o que significa? Que se eu tiver que verificar uma interseção, eu só preciso verificar daquelas segmentos adjacentes na minha lista. Eu não preciso verificar, por exemplo, aqui, eu não preciso estar verificando a interseção do E com H, porque eles não estão adjacentes. Quando eles se tornarem adjacentes, eu me preocupo com eles, se eles se tornarem adjacentes. Mas aqui eles não se tornam, porque começa o G e ele termina. Então eu não preciso me preocupar de uma possível interseção entre o E e o H, porque eles nunca se tornaram adjacentes. Se aqui, por exemplo, o G continuasse, tá? Se ele não parasse aqui, ele ia se intersectar com o F, tá? Se ele continuasse. Isso faria com que, primeiro, ele e o F fossem adjacentes, antes do ponto aqui, então o G e o F estão adjacentes, e quando fosse a interseção, a ordem aqui ia trocar. Então ia ficar, eu tinha E, G, F, aí o G e o F se intersectaram, ficou E, F, G. Ou seja, E e F ficaram adjacentes nessa interseção. Então eles sempre vão ficar adjacentes antes da interseção. Sabendo disso, eu tenho um algoritmo que é o seguinte. Quando tem um evento que é o começo de uma linha, eu vou verificar se existe alguém em cima, alguma linha em cima, algum segmento em cima, ou embaixo. E se existir, eu vou verificar se eles se intersectam. Como que eu vou verificar se eles se intersectam? Eu vou chamar uma função hipotética chamada ver se intersectam, e depois eu explico essa função, tá? Então, só que essa função ele quer saber se dois segmentos se intersectam. Tá? E ela vai dizer se sim ou não. Depois a gente vai ver essa função. Então aqui, ok. Ver se tem alguém em cima, ver se tem alguém embaixo, e vejo se estiver, vejo se intersecta. Quando tiver o evento de acabar linha, eu vou ver se tinha alguém em cima e embaixo. Se tiver os dois, eu vou verificar se esses dois se intersectam. Tá? E sabendo disso, eu vou encontrar a interseção antes de precisar chegar nela. Então vamos tentar ver o que ele fez aqui nesse algoritmo. Então aqui embaixo eu tenho aquela lista que eu falei, tá? Do zipline. Então quando o zipline está aqui na primeira, cada pontilhadinho desse é um evento, tá? Então a gente está no primeiro evento aqui, começo de A, colocou A na lista. Vê se tem alguém para cima, não tem. Vê se tem alguém para baixo, não tem. Beleza, próximo. Começo de B. Vê se tem alguém para cima. A, tem. Se intersecta, joga lá na função. Vamos ver aqui? Não. Ok. Tem alguém embaixo? Não. Beleza. Próximo, começo de C. Vê se tem alguém para cima? Tem. A, se intersectam? Não. Vê se tem alguém para baixo? B, se intersectam? Não. D. Próximo, começo de D. Vê se tem alguém para cima? Não. Vê se tem alguém para baixo? Tem. O A, se intersectam? Não. Precisa verificar o C e o D? Não precisa, porque eu preciso ver só os que são adjacentes a ele. E eles não são adjacentes, então não tem como. Só vai se intersectar se uma hora for adjacente, se não vai se intersectar. Então eu ignoro isso aqui, eu não preciso processar isso aqui. Só preciso processar alguns se estiver em cima e o A. Próximo evento. Cadê aqui? É a final de A. Tá. Agora eu vou olhar se tem em cima e embaixo. Tem, né? Em cima tem o D, embaixo tem o C.
Eu vou ver se esses dois se intersectam. Então agora sim eu preciso verificar o C, porque como o A saiu, D e C são adjacentes. Tá? E isso pode acontecer que eles se intersectam. Por exemplo, eles podiam se intersectar aqui se você continuasse. Mas não continuam. Então eles não se intersectam, continuam. Próximo evento, começo de E. Olha pra cima, não tem ninguém, pra baixo tem o D, V, se intersecta, não intersecta. Próximo evento, final de C. Vê se tem em cima e embaixo. Tem em D e B. Se intersectam? Sim, né? Nossa função vai retornar que sim. Então a gente para o algoritmo, porque a gente queria ver se tinha interseção, a gente achou interseção, não precisa processar mais. Então, esse é o algoritmo para encontrar uma interseção entre vários segmentos. Agora vamos ver aquela função que eu falei que a gente ia chamar lá para ver se dois segmentos se intersectam. E para isso eu preciso de colocar uns conceitos aqui, que talvez alguns conheçam, mas vou falar desses conceitos. Conceito de sentido horário e sentido anti-horário, clockwise e counterclockwise. Então aqui eu tenho um vetor que vai de 0 a p, tá? Esse é um vetorzinho. E eu quero saber quais pontos que estão a clockwise e quais que estão a counterclockwise de p. O que eu quero fazer é fazer essa rotação aqui. Pera lá, e pra cá, tá? Horário e anti-horário. Então toda essa região escura vai ser os anti-horários, os counterclockwise. E toda a região clarinha aqui, e pro infinito, tá? Aqui ele tá assim, é pro infinito. São os horários. Ok. Então, para calcular isso, a gente tem um determinante bem lindo aqui. Então, aqui, se a gente chamar esse vetor aqui de P1, e esse ponto aqui de P1, e tiver um P2, por exemplo, aqui, né, a gente pega o x e o y do P, e o x e o y do P2. Joga no determinante, faz aqui, né, x1, y2, menos x2, y1, determinante. E se esse resultado for maior que zero, quer dizer que o ponto 2 está clockwise de P1. E se for menor que zero, P2 está counterclockwise de P1. E se for igual a zero, são colineares ou paralelos, que a gente via lá na geometria analítica, a gente fazia esse determinante para ver se dava zero, né? Então, a gente sabe mais coisas sobre ele agora. E a gente quer essa função aqui, direction, é a função que faz isso aqui, tá? Joga esse valor aqui. Então, aqui eu vou fazer 4 chamadas dessa função direction. E aqui eu tenho o que eu quero ver se intersecta ou não. Então, aqui eu tenho P3 e P4 é um segmento e P1 e P2 é outro segmento. Vou fazer 4 chamadas dele. Eu vou anotar aqui. Podia ter feito isso. D1, D2, D3, D4. A primeira chamada eu vou passar P3, P4 e P1. O que significa? Vou passar esse vetor aqui e P1. Então, eu vou ver, minha função vai fazer aquele determinante lá, né? Mas aqui a gente vai fazer visualmente para entender. Então, P3, P4, P1 está a sentido anti-horário, porque eu tenho que fazer isso aqui. Tá? Então, P1, anti-horário, significa menor que zero, eu acho. Então, isso aqui, D1 vai ser menor que zero. D2, eu estou passando P3, P4 e P2. Então, eu estou aqui, vou vir para cá. Então, tem sentido horário. Certo? Estou aqui maior que zero. O meu D3 é P1, P2, ou seja, assim. E P3, que são colineares, certo? Porque o P3 está aqui no meio dele, então vai dar zero. E P1, P2 com P4 tá anti-horário. Então, menor que zero. Tá. Ok. Aí, a gente tem essas duas condições aqui para ver se eles se intersectam ou não. Duas condições. Vamos ver a primeira condição. Todos são diferentes de zero. Aqui não, né? A gente tem que D3 igual a zero. Então, não vamos fazer essa condição. Mas aqui daí seria se todos são diferentes de zero e D1 é diferente de D2 e D3 é diferente de D4. Tá? Então, esses dois são diferentes e esses dois são diferentes. Mas aqui esse aqui é igual a zero, então não cai nessa condição. Ou algum D, né, um Dn, é igual a zero. E daí o PK tem que PI e PJ. Esse PK o PK é o terceiro, né? Aqui é PI, PJ e PK. Então o terceiro elemento está entre o primeiro e o segundo. Ou seja, o X do PJ está entre o X do PI e o X do
o x do PK está entre o x do P e o x do PJ, e o y do PK está entre o y do P e o y do PJ. Que é o... Então aqui o N, nosso DN se o D3, opa, porque seria o único que é igual a zero. E daí a gente vê se o P, o D3 aqui, a gente tem P1, P2 e P3. Então a gente quer saber se o P3 está entre P1 e P2. Que é o nosso caso aqui, né? Ele está entre essa região aqui. Essa região que no caso é o quadrado. Mas enfim, o P3 está entre P1 e P2. Então, satisfez a nossa segunda condição, quer dizer que eles se interceptam. Então, quando a gente sabe essa função, a gente consegue jogar ela naquele outro problema lá, né, esse aqui, só para fechar esse problema aqui. E agora o que está feito? Tá, então dá tempo de fazer o último. É que eu botei um coringa, que se eu me enrolasse muito para explicar esses, eu não ia fazer, mas aí deu tempo. Tá. Convexão. Esse é o problema mais clássico, eu acho, da computação geométrica. E eu até deixei ele opcional porque eu sei que a gente vê na matéria de computação gráfica, só que a computação gráfica é tão lá pra frente do curso que a gente não vai. Mas quem tá lá, né? Vocês já viram. Mas enfim, eu trouxe ele porque é um problema clássico, eu não queria deixar assim, né? Então, se não desse tempo, só ia falar rapidinho. A gente tem um conjunto de pontos que é dado, e a gente quer encontrar o menor polígono convexo que contém todos os pontos. Tá, relembrando, revisão de polígono convexo. No ensino médio eu aprendi que polígono convexo é o que tem todos os ângulos internos menores que 180 graus. Ok, definição certa, mas eu vi uma outra definição quando eu estava estudando para a escola, que eu achei legal, então eu quero falar. Que, por exemplo, eu tiver um quadrado, que é um polígono convexo. Tá? Se eu desenhar dois pontos, quaisquer dois pontos entre eles, entre o quadrado, dentro do quadrado, tá? E fizer uma linha entre eles, conectando eles, reta de preferência, tá? Essa linha vai estar dentro do quadrado. Tá? É que falhou o canetão, deu errado. Quaisquer dois pontos que eu fizer, eu faço uma linha conectando e essa linha está dentro do quadrado. Agora, se eu tiver uma figura assim, tá. Se eu fizer dois pontos aqui, beleza? Foi. Agora, se eu fizer um ponto aqui, os dois pontos estão dentro do polígono. Mas quando eu passo a linha saiu do polígono. Então, deu errado. Mas também poderia ver pelo ângulo, né? Que esse ângulo aqui, por exemplo, é maior que 180 graus. Então tá, só para relembrar o conceito de polígono convexo. Aqui, eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Em vez do P10 aqui e aqui pro P12, eu podia passar aqui pelo P11, fazer uma entradinha. Tá? Só que isso tornaria ele não convexo, porque se eu fizesse um ponto aqui e conectasse, P12 e P10, ia sair do polígono. Então por isso que aqui eu não faço essa entradinha pro P11, tem que manter ele convexo. Por isso que é convexo. Então vamos para o algoritmo. Primeiro eu quero pegar o algoritmo que eu vou apresentar esse, tá? Tem outros, mas eu vou falar só esse. Eu vou pegar o ponto que está mais embaixo no eixo y, menor coordenada y. Peguei o ponto mais embaixo aqui, né? Mais embaixo aqui, P0. Peguei ele. Os outros pontos eu ordenei todos pelo grau dele em relação a P0 ali. Eu fiz uma linha ali do P0 e peguei o grau de todos os outros em relação a ele, para ordenar. Tá? Então eu tenho essa ordem aqui. E aqui, né, os nossos pontos já estavam ordenados, lindos, com um númerozinho na ordem que deveria fazer, mas talvez eles não estivessem assim. Então aqui, né, ordenadinhos, bonitinhos. Pelo ângulo. Então eu vou começar aqui. Primeiro de tudo... Posso fazer mais uma folha? Estou muito estranho, então. Eu vou pegar os 3 primeiros pontos e colocar numa pilha. Que, no caso, eu contei uma coisa errada, é P0, P1, P2, tá? Vou começar a pilha aqui embaixo. Nossa, ficou torto. Botei na pilha. Tá. Agora eu vou querer ver o meu próximo ponto. Aqui seria o P3. Tá. Mas antes de colocar o P3 na pilha, eu quero ver para que direção que esse vetor aqui, que é os meus dois anteriores, tá? Tem essa linha aqui. Para que direção que ele vai para chegar no P3? Aqui eu teria que fazer uma curva no sentido horário. Teria que
para isso aqui vir para o P3, eu teria que ir no sentido horário. Girar assim. Tá? E nesse algoritmo eu não quero nada fazendo no sentido horário. Tá? Eu quero manter tudo no sentido horário. Então, se o meu P2 indo para o P3 faz horário, eu não quero ele. Eu tiro da pilha. Tá. Ok, eu ainda quero ir para o P3. Tá? Só que agora o que eu tenho último na minha pilha é o P1. Então eu vou tentar ir do P1 para o P3. Estou aqui, estou assim, né? E vou fazer para cá, que é anti-horário. Então não dá para fazer isso. Então a gente vai colocar o P3 aqui. Nunca quero ir horário, sempre anti-horário. Então agora eu estou no P3, estou aqui. Tá vendo? Eu tirei o P2, ó. O P2 está pontilhado, ele não está mais ali. E aqui, eu estou aqui e quero ir para o P4. Então se eu fizer isso, se eu fizer o P4, eu vou ter que fazer isso aqui, que é anti-horário. Então de boa. Então eu só boto o P4 no P. Eu estou fazendo muito grande, não vai dar tudo. P4. Ok. Agora eu quero ir para P5. Estou aqui. Quero ir para P5, vou ter que fazer horário. Então, não. Então eu tiro o P4. Tiro o P4. E tento ir do P3 para P5, que é o meu último que eu tenho aqui. Então eu estou aqui, vou para P5, assim, anti-horário. Fechou? Então eu boto P5 na pilha. Estou no P5, quero ir para o... Aqui, né? Tirei o P4. Estou no P5, quero ir para o P6. Aqui, tá, não sei se está de bem, mas tá um pouquinho para cá. Eu vou fazer um pouquinho de anti-horário. Tem certeza? Já tá meio ruim mesmo. Então tá, então a gente fez um pouquinho de anti-horário, chegou no P6. Tá no P6, quer ir pro P7. Né? Só abaixar aqui, anti-horário, fechou? P7 foi pro P. Tudo lindo. Tá no P7, quer ir pro P8, de novo, anti-horário, vai pro P. Tá no P8, quer ir pro P9. Teria que fazer horário, então eu não quero, então tiro o 8. Tenta no P7. Aqui, né? Tá no P7, quero ir pro P9. Dá, né? Dá um pouquinho aqui. Um pouquinho pra... Horário. Horário, né? É que tá, tipo, pra mim tá reto isso aqui, né? Mas quando eu vi no computador dava pra ver. Tá, então é horário, então eu não quero que eu tire o P7. Então do P6 dá. P6 tá aqui certinho. P9. Anti-horário. Eu fui pro P9. Isso aqui eu apaguei da minha pilha, tá? Aqui eu não tenho apagador, mas eu apaguei da minha pilha. Estou no P9. Estou aqui, né? Tirei o P7, P8, P9. Quero ir pro P10, não quero ir pro P11. Quero ir pro P10, tá lá em cima. Então aqui, bem horário, né? Bem longe. Então, não posso ter horário, tiro o P9. Do P8 dá para horário? Vou pegar do P8 aqui. Não, desculpa. Do P8 não tá mais no pilha, do P6. Do P6 dá pra ir horário? Dá pra ir horário? Vai horário, tá? Não quero horário, não quero horário. Então, tiro o P6. Agora eu vou pro meu P5. O P5 tá aqui. Também, né? Horário também. Não quero. Horário. Tá bem difícil de ver aqui. Mas aqui, do P3, com certeza, né? Anti-horário. Tutorzão aqui, tirou pra lá. Então, do meu P3, vou pro meu P10. Tá ficando cada vez menor. Vou fazer aquele de novo aqui, peraí. P0, P1, P3. Isso aqui virou isso aqui, tá? Pronto. Já ainda tem um pouquinho lá dentro. Então, cheguei lá no meu P10. Então, eu eliminei todo mundo que estava aqui, aí, que estava fazendo o seu horário, e fiz do meu P3 até o meu P10. No meu P10, quero ir pro P11, que é só descer aquele negócio lá, anti-horário. Então, é só botar o P11 aqui. Do P11, eu quero ir pro meu P12, que é horário. Certo? Eu tô lá, assim, quero ir pro P12, seria horário. Não quero horário. Então, eu tiro o P11. Tento do P10 pro P12, daqui, P12, que dá de anti-horário. Então, eu vou pro P12 e do P12 eu vou pro meu P0. E chego de volta, e esse aqui seria o meu polígono, que a gente escreve certo, né? Não, e P12 para P0 é o anti-horário, certo? Não, mas ele vai voltar, ele acabou, é o último, P12 é o último ponto. Mas Vai ter anti-horário. Não, tem que... Porque tá aqui ele vai fazer anti-horário, porque todos são anti-horários, porque é um polígono, né?
Então, como a gente escreve polígono lá, tipo, escreve A, B, C, D, então aqui acho que isso, eu acho que tá certo essa notação. P0, P1, P3, P10, P12. Esse é o nosso polígono, que é o menor polígono convexo que contém todos os vértices do nosso conjunto. Então, o que eu aprendi com esse colóquio? Eu fiz aquela fórmula da distância, tá em Matex, eu não peguei uma imagem. E eu aprendi sobre mini pages. Tá. Brute force é overrated, porque eu sempre tive essa ideia de que dava de resolver tudo com brute force, isso era ruim, mas não, porque às vezes a gente tem infinitas possibilidades. E a brute force não aguenta infinitas possibilidades. Então, e eu gosto mais de geometria computacional do que de geometria analítica. Eu gostei bastante de fazer esse colóquio, então... Obrigada, Gabriela. Obrigada, gente. Perguntas? Deve parar de gravar as perguntas? Não sei, eu nem sei se Eu anda corto, pra, né? eu não... Quando Ah, tá. Essa parte é